Olá, você que nos assiste. Nós estamos começando aqui este trabalho dentro desse ministério chamado Conhecer Jesus. É um ministério que tem como objetivo levar o conhecimento da palavra de Deus para que as pessoas conheçam a Jesus. Eu tenho em minhas mãos dois estudos bíblicos, que esses são por tempo limitado, mas nós temos para te dar gratuitamente. Vamos ver se a câmera consegue focar aqui. Estes são 8 estudos bíblicos falando sobre saúde. Nós temos aqui atividade física, o uso da água, a boa alimentação, luz solar, ar puro, descanso, qualidade de vida e confiança em Deus. Você sabia que esses 8 estudos, eles têm poder para mudar a sua vida para melhor? Pois bem, você vai ganhar este estudo gratuitamente, só pedir para a gente, através do nosso site, conhecerjesus.com.br, e você tem lá como nos solicitar. Você faz um cadastro prévio, põe lá seu telefone, o seu e-mail, o seu nome e você vai receber. O outro estudo está falando sobre os capítulos do livro de Daniel. Daniel, ele tem aqui profecias que ele recebeu no tempo que ele vivia, mas não era para aquele tempo, era para o tempo do fim. Inclusive a palavra de Deus fala que era para ele fechar esse livro para que então ele pudesse ficar em paz, porque ele estava perturbado. E essa profecia era para o tempo do fim. E aliado junto ao Apocalipse, são 2 livros que se conversam. Apocalipse começa dizendo assim: o livro da revelação de Jesus Cristo. É um livro que deve ser aberto, apesar de muitas pessoas terem medo. Por quê? Porque não entendem. Mas através desses estudos você vai entender. Entre lá e nos peça esse estudo aqui também. Hoje nós vamos falar sobre o que está acontecendo no mundo. Você deve estar se perguntando aonde vamos parar? Uma pandemia, alguns classificam como gripe, está acabando com a economia, está mudando a maneira de relacionarmos e de vivermos no mundo. Como é que nós vamos entender o que está acontecendo? Será isso o fim do mundo? Será isso sinais do fim do mundo? Será que as pessoas que têm falado sobre conspiração estão certas? Os nossos estudos eles vão tratar desse assunto. E eu quero inclusive fazer um apelo a você. Tem um livro que eu gosto muito. Ele em inglês se chama The Great Controversy. Este livro ele foi escrito há muitos anos atrás, inclusive este que eu tenho aqui, ele é da publicação de 1971. Ele foi publicado em inglês, eu tenho esse exemplar em inglês, E foi ali por volta de 1900 esse livro foi por volta de 1900 esse livro foi escrito. Eu tenho aqui em minhas mãos a tradução dele em português. Você pode encontrar ele como O Grande Conflito. E também você pode encontrar em outros títulos como Grande Controvérsia. E se você nos pedir, você faz um pedido para a gente através do site. Se tivermos em estoque, será enviado gratuitamente para você. Do contrário, nós teremos como te fornecer a preço de custo, em torno de R$8. E esse livro vai revelar, desde a história antepassada, quando Deus estava no céu e Lúcifer se rebelou contra Deus, no caso Jesus Cristo, e depois a criação da terra e os eventos finais que estamos vivendo hoje. E baseado nisso,
nós vamos começar o nosso estudo. E não se pode começar um estudo da Palavra de Deus sem pedir para que o Espírito Santo nos dê o entendimento do que vamos ler. O mesmo Espírito que inspirou a escrita, ele vai nos dar um entendimento. Portanto, vamos fazer uma prece. Querido Pai, ao abrirmos agora a Tua Palavra, pedimos que o Senhor nos dê entendimento do que aqui está escrito, para a nossa salvação, para o nosso bem. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muitas pessoas estão pensando, será este o fim? Será que este é o momento que muitos diziam que iria acontecer? Muito bem. A palavra de Deus, vamos abrir em Mateus, o capítulo 24, e a partir do verso 6. E dirá assim: E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis. Vamos parar por aqui. Tem muitas pessoas assustadas com o que está acontecendo. Por que elas estão assustadas? Porque principalmente aqui no Brasil, nós nunca vimos isso acontecer, né? E lá fora a gente vê muitas catástrofes, muitos problemas, epidemias, dificuldades. Só que nós brasileiros não estamos acostumados com isso. Portanto, nós estamos de fato assustados. Sem contar que a economia mundial está abalada. Mas esse livro, escrito há mais de 100 anos atrás, ele vai falar para você o que está acontecendo hoje. Pois tudo que estamos ouvindo agora, este livro traz através de uma profecia. Uma profetisa chamada Ellen White. Ela recebeu instruções de Deus do que deveria escrever. Revelações da palavra de Deus para o tempo do fim. Então, vamos continuar o nosso texto. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Tudo o que está acontecendo é necessário que aconteça. Por quê? Porque são profecias. E a palavra de Deus tem muitas profecias que se cumpriram durante todo o decorrer da história da Terra. A palavra de Deus fala exatamente o momento em que Jesus iria nascer. A palavra de Deus fala exatamente o momento em que Jesus iria morrer. A palavra de Deus fala, inclusive, sobre a queda das estrelas, fala sobre o escurecimento do sol. E aqui nós vemos no verso 7 a continuação. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Olha que interessante. A gente sempre ouve falar de terremotos, apesar que aqui no Brasil nós não temos uma incidência catastrófica, mas existe. Mas durante essa pandemia que está ocorrendo, veja que em vários lugares ocorreram terremotos. Ontem mesmo, dia 15 de maio de 2020, houve um terremoto de mais de 5 graus na escala Richter. E isso está em acordo com a palavra de Deus. Pois diz aqui, porquanto haverá nação contra nação. Existe nação contra nação hoje? Estados Unidos contra a China, Coreia do Norte contra o mundo todo, e assim vai. Você olha para o Oriente Médio, as guerras que existem lá. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. O verso 8 diz assim: mas todas estas coisas são o princípio de dores. Aqui está falando como se fosse uma mulher a dar à luz. Você talvez já
é mãe e sabe o que eu estou falando, apesar de eu não saber, nós vemos que quando a mulher está para dar à luz, ela começa a sentir contrações, dores. E quando ela começa a sentir essas dores, começa devagar, ela sente uma pequena dor. Daqui a pouco essas dores vão aumentando, e em pequenos espaços de tempo. Antes era de 10 em 10 minutos, vamos supor, e agora vai ficando menor e menor e menor o tempo, e até que chega de 5 em 5, e assim vai até que dê a luz. Então são os princípios das dores. Por que princípio? Porque nós estamos vivendo, de fato, os últimos dias da história terrestre. Quando você estuda o livro de Daniel, capítulo 2, e nós vamos abrir aqui em Daniel, capítulo 2, abra na sua Bíblia também, relata que um rei, Nabucodonosor, ele teve um sonho. E tudo isso que você está estudando aqui, se você pegar um livro de história, ensino médio, você vai, história geral, a história do mundo, você vai ver que estes reinos, esses reis existiram. Esses reinos ocorreram de fato como estava predito na palavra de Deus. E no capítulo 2, vem falando de um sonho que este rei teve. Sonho tal que perturbou o seu coração. Em outro estudo, ou em conhecerjesus.com.br, já tem lá, você pode ir lá acessar e estudar sobre o capítulo 2, o capítulo 1, o capítulo 3, todos os capítulos da história do mundo e do livro de Daniel. E no capítulo 2 fala que ele teve um sonho, e neste sonho foi revelado a ele, como diz o verso 28, Daniel falando a ele, mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Que os últimos dias? Nos últimos dias de Nabucodonosor? Não. Neste capítulo fala sobre uma estátua. Essa estátua foi uma revelação do que iria acontecer com os reinos, poderes do mundo durante o período da história terrestre. E ali nessa estátua, eu tenho até aqui para te mostrar. Deixa eu só pegar aqui. Pois bem, vai aparecer na sua tela essa estátua. E nessa estátua há divisões, onde tem a cabeça de ouro, onde tem o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Aonde naquele tempo Nabucodonosor, ansioso como seria o futuro, foi revelado para ele, olha, o futuro vai ser assim. O seu império, o seu reinado, Nabucodonosor, é o reinado de ouro. É agora. E aí começa a descendo. Depois virá os medos e os persas. Depois a Grécia. Depois Roma. E depois nos pés vem Roma papal. Mas não para por aí. Ao continuar o capítulo 2, você vai ver que ali fala que uma pedra foi lançada e derrubou essa estátua. E essa estátua veio a fazer um grande monte. Então, este capítulo está falando sobre os eventos finais, o momento onde o último império, o último reinado forte. Qual que é o reinado forte que nós temos hoje? Seria os Estados Unidos? Seria o papado? Qual que tem mais poder de entrar em todos os países tranquilamente? É o papado. O papado, que é um poder religioso, político,
não é só um poder religioso. E ali fala que após o reino do papado, viria então o reino eterno. Inclusive há um estudo que você pode no nosso site ver sobre a pedra que fala do capítulo 2 de Daniel. E essa pedra é representada por Jesus. Inclusive, quando você lê a Bíblia, você ouve falar que Jesus é a pedra angular, né? Pois bem, estamos vivendo nos últimos dias da história terrestre. E o que nós vamos fazer em relação a isso determinará o futuro que nós estamos plantando hoje para o nosso tempo do fim. O que você deseja? Viver em paz? Ficar preocupado e perturbado com tudo que está acontecendo? Eu acredito que não. Portanto, na palavra de Deus nós conseguimos encontrar o porquê que as coisas estão acontecendo hoje. E quando nós sabemos o que está acontecendo, nós ficamos mais tranquilos, nós nos preparamos. Uma coisa é certa, as pessoas que moram em grandes cidades sofrerão muito, porque ali, inclusive elas podem até ter dinheiro, mas diante da crise que está se instaurando, e é uma crise profética, é a última grande crise do mundo, então terá a volta de Jesus. Quem está na cidade vai sofrer mais. Quem estiver no campo, como você pode ver, eu estou ao fundo, tem uma bela paisagem da natureza, ali tem uma lavoura, que se planta de tudo ali. E quem estiver em meio à natureza, em meio ao campo, como a palavra de Deus, inclusive no capítulo 24, fala que é para a gente sair das cidades e ir para o campo. Vou ler para você o que diz aqui, no capítulo 24 e no verso 15 em diante. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, olha só que interessante, está fazendo uma referência ao livro de Daniel. E o que ele falou? Que quem está, vou ler de novo, quando virdes, pois, que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Olha só, isso é muito sério. Daniel capítulo 9, verso 27 fala sobre esse texto. E você precisa estudar. Eu não vou falar sobre isso agora, mas você pode estudar isso dentro do nosso site. E você vai entender do que está falando. Da abominação da desolação que está no lugar santo. Qual que é o lugar santo? Entre no nosso site. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, aqui está falando do tempo de Jesus, que Jesus vivia entre os discípulos, mas está fazendo também uma referência aos nossos dias. Quem estiver na cidade, fuja para os montes. Judéia era uma cidade grande. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. E aqui dizendo, quem estiver no telhado, sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar vestes. Você quer proteger sua família? Você quer ter ideia do que vai acontecer nos dias finais da história deste mundo? Entre em contato com a gente. Nós daremos gratuitamente este estudo bíblico, onde você sozinho, e se quiser pode ter a nossa companhia também. Nós podemos enviar uma pessoa próxima da sua casa para estudar com você, caso você queira, mas o estudo ele é autodidata. Você lê, busca o texto na palavra de Deus e responde a pergunta. É muito fácil.
São 15 estudos, sem contar os de saúde. 15 estudos bíblicos para você poder estudar com sua família para entender o que se deve ser feito neste momento. Busque informação, busque conhecimento, busque Jesus nesse momento, pois o mundo tem deixado Jesus de lado. Muitas pessoas, inclusive, têm usado o nome de Jesus para quê? Para ganhar dinheiro, para usurpar a inocência da fé das pessoas. O que você deseja? Eu desejo conhecer a Jesus. E quando você conhece a Jesus, você não tem medo, você não se assusta com as coisas que estão acontecendo, porque elas já estão reveladas. Quer saber uma coisa que vai acontecer daqui a pouco tempo? A palavra de Deus diz que muitos morrerão, inclusive por seguirem a Jesus. As pessoas odiarão aqueles que buscam seguir fielmente a palavra de Deus. Existe na Bíblia, em Apocalipse, um texto que fala o seguinte. Eu vou abrir com você. Abra na sua Bíblia. Deixa eu só pegar aqui, só um momentinho. Olha só. Perdi o texto. Achei. Pronto. Apocalipse capítulo 12, o verso 17 diz assim. E o dragão, aqui quando se fala de dragão, está falando de Satanás. E o dragão irou-se contra a mulher. Mulher aqui está falando de igreja. E foi fazer guerra contra o remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quais são os mandamentos de Deus? Pega na sua Bíblia, abra em capítulo 20 de Êxodo. Em Êxodo, capítulo 20, você vai ver os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus é muito claro. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem e escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O verso 7 agora diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Sabe, às vezes a gente fica falando o nome de Deus assim banalmente, em meio de uma mentira, em meio de uma fofoca, em meio de problemas que nós mesmos causamos e queremos usar o nome de Deus em vão. O quarto mandamento: lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É um sábado para guardar. E muitas pessoas sofrerão perseguição por conta principalmente disso. Porque Deus deseja que nós observemos o dia de guarda, o sábado. Mas o que tem acontecido? As pessoas têm trocado o sábado pelo domingo. E quando foi trocado o sábado pelo domingo, você sabe? Este livro diz, inclusive não só este livro, mas muitos outros livros, não somente religiosos, mas históricos, mostra que o imperador Constantino, ao aparentemente se converter para o cristianismo, levando consigo todo o paganismo, ele falou, bom, agora eu quero que todo mundo guarde o domingo. E dali, igrejas protestantes, igreja católica, todos passaram a guardar o domingo. Mas isso não é bíblico. O 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O 6º: não matarás. 7: não adulterarás. O 8º mandamento:
não furtarás. O 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O 10º: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. A palavra de Deus é muito clara e você precisa conhecer. Por que as pessoas hoje acreditam em tudo quanto se fala sobre Deus, acreditam no misticismo, em poderes sobrenaturais, acreditam nos espíritos, mas não acreditam na palavra de Deus? A palavra de Deus é muito clara. Nós precisamos entender, nós precisamos praticar. E nós não vamos conseguir isso ouvindo outras pessoas dizendo coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Você é responsável por você. Não adianta você falar, eu não sabia. Fulano de tal disse isso, ciclano de tal disse isso. Não, você precisa ter conhecimento sólido. E é muito fácil ler a Bíblia. Nós estamos te ajudando com o estudo bíblico. Basta você pedir esse estudo bíblico para nós, através do site conhecerjesus.com.br. E então você vai entender toda a beleza por trás de toda a palavra de Deus. As pessoas têm medo do Apocalipse, mas o Apocalipse é um livro de vitória, não é um livro de tristeza, não é aquelas questões onde as pessoas vão morrer e tal. Isso vai acontecer? Vai. Mas sabe o que vai acontecer também? O povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que aceitam a Jesus, este não vai sofrer dano. Talvez, aparentemente, um dano temporário, mas a salvação está certa. Ainda que morra, viverá, diz João capítulo 11, 25. E você crê nisso? Busque saber mais sobre a palavra de Deus e sobre o momento que estamos vivendo na história terrestre, para a sua salvação e a da sua família. E acesse www.conhecerjesus.com.br. Um forte abraço e até a próxima.